Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer ao AB pelo convite de estar aqui com vocês, batendo um papo sobre crimes digitais, um pouquinho sobre perícia na área de computação forense. Eu vou me apresentar. Meu nome é Gilberto Sudré. Eu sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Espírito Santo, o IFES. Lá eu sou coordenador do Laboratório de Pesquisa na área de Ciência da Computação, na parte de Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense. Também sou perito da área da área judicial aqui, tanto na área de trabalhista como civil, né, aqui na Justiça Estadual e Federal. Também faço parte como instrutor da CADEPOL, Academia de Polícia do Estado do Espírito Santo, na área de computação forense também, para essa área, né, além de membro de algumas sociedades, e eu sou comentarista da TV, na parte de informática, tecnologia, e na parte também da CBN. Então, aqui tem alguns livros que eu editei como autor ou coautor. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, né? E obrigado mais uma vez à OAB pelo convite sobre essa palestra. A gente vai conversar um pouco hoje separei aqui alguns temas. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre crimes e criminosos digitais, como é que isso funciona dentro da internet, dentro do ambiente de tecnologia. Falar um pouquinho sobre legislação. Na verdade, eu não sou advogado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o mito da internet como terra sem lei, né? Então vamos falar um pouco sobre isso também. Perícia computacional forense, e aí as etapas que devem ser feitas no ambiente de uma perícia computacional forense, análise de imagens, vamos falar um pouquinho sobre como é que acontece análise de fraudes de imagens, o que a imagem pode nos oferecer no ambiente de perícia, e falar um pouquinho sobre desafios dessa área de computação forense, para isso. Muito bem. Falar então um pouquinho sobre crimes e criminosos digitais. Bom, os crimes digitais são delitos que ferem, de alguma forma, direitos ou ações em relação a computadores, em relação a dispositivos móveis, em relação a dispositivos eletrônicos, e aí em relação ao seu uso, a sua propriedade, a sua segurança ou a sua funcionalidade. E a gente tem basicamente dois tipos de delitos digitais. O primeiro deles é o crime realizado contra o computador ou contra o dispositivo. Ou seja, é alguém que invadiu um computador, por exemplo, e apagou todos os arquivos, ou adulterou um arquivo no computador, ou simplesmente deixou aquele computador de forma indisponível para o ambiente da rede, por exemplo. Então, eu fiz um crime contra o computador. E eu tenho outro tipo de crime, que é o crime que eu uso o computador ou o dispositivo como uma ferramenta para cometer o crime. Por exemplo, páginas falsas, e-mails de phishing, aqueles e-mails falsos para disseminação de vírus. Ou seja, então eu usei o computador agora como uma forma de ação para cometer o crime. Então essas são basicamente as duas situações que a gente tem em relação aos crimes digitais. E uma pergunta comum é, os criminosos digitais, como é que é a classificação dos criminosos digitais atualmente, né? Primeiro, a idade normalmente baixa. Então, a gente tem adolescentes, né, ou pessoas muito jovens que têm o acesso ao computador e, com isso, usam o computador para cometer os seus crimes. O conhecimento dos criminosos também é uma questão bastante interessante. No passado, os criminosos digitais normalmente tinham grande, né, ou pelo menos grande conhecimento técnico. Por quê? Existia pouca informação, ou seja, a formação era difícil, era longa, e tinham poucas informações disponíveis hoje, né, para esse tipo de crime. Atualmente, com a ferramenta do Google, por exemplo, muitas pessoas elas têm esse acesso à informação, e com isso... Deixa eu dar licença aqui só um pouquinho. Acho que desconectou o cabo. Muito bem. Muitas pessoas têm acesso a rotinas ou até informações, e não precisa ter muito conhecimento técnico. Hoje, uma pessoa com conhecimento mediano e tem acesso ao Google, consegue fazer download de rotinas ou roteiros de ataque que são muito simples, e vão atacar e vão conseguir invadir uma série de situações diferentes. Então, ou seja, o conhecimento não é uma questão hoje diferencial em relação aos criminosos. Oportunismo. Normalmente, os atacantes, em geral, eles não têm uma vítima, um objetivo de uma vítima. Normalmente, eles fazem o ataque como se fosse um pescador jogando uma rede, né? Ele joga uma rede, quem cair na rede, eles conseguem
extorquir dinheiro, ou roubar dinheiro, ou roubar informação. Ou seja, normalmente, oportunismos. Eles têm tempo e têm a internet toda para poder agir. Então, essa é uma outra característica dele também. Distância entre o infrator e a vítima. A internet proporciona isso, ou seja, o infrator, ele normalmente não cometeria um crime frente a frente com a sua vítima. Mas como ele está, entre aspas, escondido pelo ambiente, né, da internet, ou pelo suposto anonimato da internet, ele comete esse crime, ou seja, ele faz essa ação. Então, essa é uma outra característica também. E, por último, uma característica também é o anonimato. A gente vai ver mais para frente, ou seja, é difícil hoje, depende da situação, o rastreio desse tipo de ação na internet, mas a gente já tem muitas ferramentas hoje que permitem a investigação desse tipo de crime, o rastreamento de ações ou atitudes, né, dentro da própria internet também. Vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Uma outra pergunta muito comum em relação à legislação, ou seja, será que não tem legislação nenhuma que pode ser aplicada na internet, ou será que a internet é uma terra sem lei? Então, ou seja, como é que existe isso hoje, né, no sentido de legislação na internet? Então, aqui eu tenho alguns, está com a letra pequena, eu vou ler aqui. Então, por exemplo, o primeiro item aqui, enviar vírus, comando, instrução ou programa de computador que destrua equipamento ou dados eletrônicos. Isso pode ser classificado como crime de dano, ou seja, um crime já tipificado no Código Penal, artigo 163. Ou seja, e aí tem vários outros, né? Copiar conteúdo sem mencionar a fonte, baixar MP3 ilegalmente, violação de direito autoral, artigo 184 do Código Penal. Ou seja, todo o nosso arcabouço de legislação que existe hoje disponível no Código Penal pode ser aplicado, né, no mundo digital. Ou seja, crime de ameaça, crime de injúria, difamação, né, a parte de preconceito religioso, no caso aqui, né, criar uma comunidade virtual que ridicularize pessoas por conta de suas religiões, né, publicar foto em rede de relacionamento contendo gestos ou imagens obscenas. Então, ou seja, todo o nosso arcabouço de legislação do Código Penal pode ser aplicado no mundo digital, né, isso, nessa situação. Além disso, a gente tem, né, outras leis que são específicas, e aqui eu relacionei duas. Primeiro, a Lei 12.737, que é conhecida como aquela Lei Carolina Dickmann, que é quando aquela atriz teve suas fotos vazadas na internet. É uma lei específica que fala de uma série de tipos de invasão de dispositivo informático, fala da parte de você impedir o funcionamento de um provedor ou interromper a comunicação de um provedor também, que a gente chama de negação de serviço, é um tipo de ataque que está previsto nessa lei. E temos até o próprio Marco Civil da Internet, que define uma série de características e responsabilidades do provedor de acesso. Quem é o provedor de acesso? As empresas que nos fornecem acesso, tanto móvel quanto fixo, na nossa casa. E o provedor de serviço. Quem é o provedor de serviço? É a empresa que eu uso o serviço. Então, por exemplo, Facebook, WhatsApp, provedores de e-mail, todos eles são provedores de serviço. E o Marco Civil da Internet define, de forma bem clara, a responsabilidade de cada um desses agentes no ambiente como um todo. Então, temos leis. Aí a pergunta, então, qual é a dificuldade de eu usar essas leis num processo judicial, né? Ou seja, qual é a dificuldade que eu tenho de fazer uma reunião de provas com validade jurídica para a tipificação do crime? E aí que entra a perícia computacional forense, ou seja, uma perícia que vai atuar agora no mundo digital, ou seja, vai recolher de forma clara, de forma objetiva e sem questionamento jurídico, para que eu possa aplicar e apresentar essas provas num processo judicial. Então, essa que é a ideia. Então, a definição aqui do Instituto de Criminalística Australiano fala que perícia computacional forense é o processo de identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais de uma maneira legalmente aceitável. Então, essa é a definição do que é perícia computacional forense, né? Então, essa é a definição para a gente se guiar aqui para o nosso bate-papo aqui. E aí, vamos falar um pouquinho do perito, né? Ou seja, o perito, quando ele vai atuar num caso dessa natureza, normalmente o caso já aconteceu. Então, normalmente o incidente já ocorreu e o perito vai ter que fazer o levantamento das evidências digitais de forma que ele consiga responder, ou pelo menos ele tenha condições de responder, perguntas como essas que estão aqui. Quem fez, o que fez, quando fez, como, onde, por quê e qual foi o alcance daquele incidente digital. Então, ou seja, o perito ele vai ter que recolher as tais evidências digitais de forma que eu consiga usar isso
com validade jurídica, ou seja, por que eu estou falando com validade jurídica? Porque no caso, por exemplo, de um crime, né, eu tenho a materialidade do crime na arma, na impressão digital, eu tenho lá nos vestígios de pólvora, uma série de situações que são materiais. No caso do ambiente digital, a gente vai ver que as evidências nem sempre estão facilmente acessíveis. E também elas são voláteis. Imagina, por exemplo, um computador que tem a evidência de um crime ou de uma fraude. Essa evidência ela está na memória, não no HD, mas na memória interna do computador. Se eu desligar esse computador, ou seja, tirar ele da tomada, aquela informação que estava na memória do computador vai ser perdida para sempre. Ou seja, aquela evidência que poderia provar um certo ilícito simplesmente sumiu. E eu não tenho como recuperar essa informação mais. Né? Então, ou seja, as evidências elas são voláteis. E aí, por isso é o cuidado que o perito tem que ter na hora de recolher e preservar essas evidências, como falava na definição que estava ali. Não é para isso. Estou falando bastante de evidência digital. O que são as evidências digitais, né, nesse caso aqui? Então, toda investigação de um crime digital tem como base as evidências e informações coletadas. Então, qualquer tipo de dado digital que possa ajudar a demonstrar, né, a evidência digital. Vai demonstrar o quê? Que uma fraude ou irregularidade foi cometida, então isso é evidência digital. Né, ou possa estabelecer um vínculo entre a fraude e o suposto criminoso ou agente e a vítima. Então, ou seja, a evidência digital é qualquer tipo de artefato que eu consigo recolher que tenha essa característica, que eu consigo garantir ou provar que uma fraude foi cometida ou estabelecer uma relação entre o agente e o crime ou entre a vítima e o agente, né, nessa situação. Falando ainda em evidência digital, esse é um princípio que norteia também toda a parte de perícia, que diz que é impossível para um criminoso agir, especialmente considerando a intensidade de um crime, sem deixar traço da sua presença. Né? Cada contato deixa um rastro. No caso da internet, vamos falar da internet especificamente. Tudo que eu faço na internet, por exemplo, eu deixo um rastro. Por exemplo, quando eu acesso a internet da minha casa, meu acesso, né, ou seja, a informação onde eu vou buscar, ela vai com uma marca, que é o meu endereço IP, que é um endereço que eu recebi, ou seja, que minha rede interna recebeu quando eu conectei na internet. A mesma coisa do celular. Se eu liguei o meu celular no 3G ou no 4G, a hora que estabeleceu-se a conexão do meu telefone com a internet, o provedor, né, ou seja, qual provedor de serviço móvel que a gente usou, ele associou o meu telefone a um endereço. E esse endereço, por exemplo, ele é único na internet, chamado endereço IP. Então, se eu sei que uma ação foi feita por esse endereço, eu consigo voltar e chegar até quem é a origem daquele tráfego, né? Ou seja, de forma geral, dessa maneira. Obviamente que tem técnicas para tentar esconder o meu endereço IP da rede, ou tem técnicas para esconder o meu rastro, mas a ideia aqui é, qualquer tipo de ação que eu faço no mundo digital, eu deixo alguma pegada, que a gente chama de pegada digital, ou seja, deixo algum tipo de evidência marcada no caminho, seja no HD do meu computador, seja na memória do meu smartphone, seja no meu provedor de acesso, né, que me forneceu a internet, seja no provedor de serviço, lá no site que eu acessei. Então, eu tenho esse caminho todo de evidências que o perito pode se utilizar para recolher para isso aqui. Bom, a evidência digital, ela está onde? Né? Então, ela está nos dispositivos móveis, e hoje em dia os dispositivos móveis se mostram um dos locais mais frutíferos de busca de evidência, porque hoje o dispositivo móvel sabe muito mais da gente do que a gente mesmo. Né? Já pensaram? Né? O dispositivo móvel sabe quem a gente ligou, ou que ligações a gente recebeu, mensagens que mandamos e recebemos, localização, né, os nossos dispositivos normalmente até rastreiam de forma a nossa localização, então, várias situações que eu consigo obter a partir de dispositivos móveis. Discos internos, externos, periféricos e memória então, ou seja, servidores de arquivo, desktops, notebooks, tablets, smartphones, também tem, tocadores de MP3, câmeras digitais e os tais arquivos de log, que são arquivos de ações ou eventos que aconteceram. Então, por exemplo, quando eu entro numa rede e coloco lá meu login e minha senha, fica registrado lá no equipamento central da rede que usuário X com a senha Y
se conectou na rede. Então, eu tenho um evento que fica armazenado lá no arquivo de log. Aquele usuário, ele copiou um arquivo, ele salvou um arquivo, ele acessou a internet. Isso tudo são eventos que ficam armazenados no chamado de arquivo de log, né, para isso aqui. Né? Ok? Bom, outros locais de busca. Na internet. Na internet também é um local muito frutífero de busca de evidências. Aonde a gente vai buscar? Por exemplo, em sites de conteúdo, né? Ou seja, acesso a sites de conteúdo, redes de relacionamento, serviços de mensagens instantâneas, serviços de comunicação por voz sobre IP, ou seja, comunicação de voz via internet, redes de computadores e e-mails. Ou seja, todos esses locais, quando eu faço acesso a esses locais, fica registrado o meu endereço. Então, vamos lá, eu estou usando o meu celular, conectei na rede 3G e 4G, ganhei no meu telefone um endereço IP. Acessei, por exemplo, o Facebook e fiz um post no Facebook, publiquei, ou curti uma foto, que seja. O Facebook tem registrado internamente qual foi o endereço, a data, hora, minuto, segundo, e o endereço IP que fez aquele post, ou que curtiu aquela foto. E aí, com esse endereço IP, obviamente com mandado judicial, e o Facebook me entregando essa informação, eu consigo, pelo endereço IP, saber qual é o provedor de onde partiu aquela informação. Foi Claro, foi TIM, foi NET, ou seja, eu vou saber qual foi o provedor. E aí, com essa informação, também com mandado judicial, eu consigo obter do provedor quem estava usando aquele endereço IP naquele dia, hora, minuto, segundo. Então, ou seja, eu consegui fazer todo o caminho, né? Desde lá do começo, onde ocorreu o post, onde ocorreu a curtida na foto, até a origem, de onde partiu aquela informação. Então, veja que a internet também tem várias informações, é bastante útil em relação a isso. Né? Aí muitas pessoas falam assim, legal, então tem um post lá no Facebook, é um post ofensivo, e a gente vai usar isso como uma prova, né, num processo judicial. Aí eu faço um screenshot, você tira uma foto da tela e anexo isso ao processo. Bom, essa prova é extremamente frágil. Por que é extremamente frágil? Porque alguém pode ter fraudado, pode ter feito aquela situação, feito aquela screenshot, montado aquele screenshot. Então, como é que eu faço para que uma tela de um computador, por exemplo, tenha validade jurídica? E a gente vai falar, então, da ata notarial. O que é ata notarial? Ou seja, a ata notarial é um documento redigido por um tabelião. O tabelião, existe um post ofensivo lá na rede. O que ele vai fazer? Ele vai entrar, eu vou no tabelião, o tabelião vai entrar naquele post com o computador dele, na máquina dele, e vai fazer um documento, dizendo assim, entrei no dia tal, hora tal, no site tal, e verifiquei a foto tal, que foi publicada por fulano de tal, né? E aí vai fazer esse documento, vai gerar esse print da tela, vai assinar e aquilo virou um documento. Agora, mesmo que o post for removido da internet, aquilo é uma prova judicial, que eu posso usar dentro de um processo. Ou seja, eu não tenho mais que ficar guardando o screenshot, porque aquilo é muito frágil. Já uma ata notarial, não, é um documento real para isso. Algumas pessoas me perguntam também, mas foi uma ofensa via WhatsApp. Né? Via WhatsApp. Então, a mensagem está no meu celular. Como é que eu faço? Ata notarial. Leva o celular para o tabelião e ele vai verificar que ele, no dia tal, verificou no telefone tal, a mensagem oriunda do número de telefone tal, da pessoa tal, e aí ele vai relatar a mensagem que estava escrita, por exemplo, uma mensagem de ameaça, uma mensagem homofóbica, que seja, está lá escrito no WhatsApp. E aí o tabelião vai comprovar que aquilo existiu. Mesmo que depois o aparelho seja roubado, destruído, aquela mensagem seja apagada, aquilo virou um documento, né? E aquilo não vai ser mais removido, né? Ou seja, não tem como ser negado aquele fato, né? Ou aquela evidência que está ali para isso. Bom, falando de evidências, quem gosta aí de CSI, né? Aquele seriado da TV? Então está lá, né? Ele chegou lá no CSI, ele viu uma mancha lá numa figura. Aí ele ampliou 5.000 vezes a mancha e apareceu uma impressão digital perfeita. Né? Lá, não é assim? Não é assim que funciona o CSI? É assim, né? Aqui, na vida real, nem sempre é assim. Na verdade, na vida real, você descobre uma mancha numa foto, amplia 5.000 vezes e descobre que tem uma mancha. Era uma mancha e virou uma mancha. Né? Nada mais do que isso. Ou seja, nem sempre, obviamente, que as evidências você consegue obter as evidências. Muitas vezes o equipamento foi destruído, ou ele sumiu, roubaram, coisa parecida. Então, tem essa uma questão importante em relação às evidências, em relação a isso. Falando ainda em
manter a prova com uma validade jurídica ou legal, né, dentro de um processo judicial, a gente tem o que é chamado de validade das evidências, que a gente chama de cadeia de custódia, né? Então, ou seja, é preciso que as provas sejam coletadas de forma profissional e impessoal, sem deixar, em hipótese nenhuma, que elementos subjetivos influenciem o parecer do perito. Então, ou seja, a prova ela tem que ser coletada de forma impessoal e ela tem que ser guardada de forma que garanta, a gente vai falar daqui a pouquinho como é que eu vou garantir que isso não teve mudanças na evidência, que eu tenho que garantir que a prova não sofreu nenhum tipo de alteração. Porque mais tarde alguém vai lá e pode falar ou pode alegar que aquela prova foi adulterada. Vamos falar sobre isso também. A prova pericial mal feita acarreta a possibilidade de ser utilizada como embasamento na tomada de decisões. E a gente sabe que a prova legal obtida por um meio ilegal torna a prova ilegal também, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui para a gente entender quão vulnerável ou quão volátil são essas evidências. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma linha de tempo. No dia 10 de fevereiro, um computador foi usado em uma transação fraudulenta. Por exemplo, lá um phishing scan ou uma página falsa. No dia 18 de fevereiro, o computador foi apreendido. Teve um mandado de busca e apreensão, foram lá e pegaram o computador na casa do suspeito. No dia 19 de fevereiro, o computador foi ligado pelo especialista para verificar as evidências existentes, para saber se ali naquele computador mesmo tinham evidências digitais que indicavam que aquela fraude no dia 10 aconteceu. A pergunta é, o que está errado nessa historinha que eu contei? O que está errado é exatamente isso aqui. O computador esteve com o suspeito até o dia 18 de fevereiro, quando houve o mandado de busca e apreensão. No dia 19, né, o especialista ligou aquele computador. E ele não deveria ter ligado o computador. Por quê? A partir do momento que ele ligou o computador, ficou registrado dentro do computador que o computador teve um acesso no dia 19. E aí, o advogado de defesa, né, pode alegar que aquelas provas que foram encontradas no computador foram plantadas no dia 19. Ou seja, foi um erro do perito. O perito não deveria ter ligado o computador naquele momento. Aí alguém me pergunta, então, como é que ele vai fazer a perícia sem ligar o computador, né? Como é que ele vai fazer isso? Porque, na verdade, a perícia do HD não é feita no computador. A gente vai remover o disco rígido do computador e vamos ligar esse disco rígido num outro equipamento para ter acesso ao disco rígido. A gente vai falar um pouco de duplicação pericial mais à frente, mas eu vou ter acesso ao computador, ao HD, sem gravar nada no HD. Então, ou seja, aquele HD, ou seja, aquele disco rígido, nunca mais vai ser carregado novamente. O Windows que está rodando naquele disco rígido nunca mais vai ser carregado, pelo menos durante a perícia. Exatamente para ele manter o estado que ele estava do dia 18. Ou seja, dali para frente não vai ter nenhum tipo de alteração nesse disco rígido mais. E a gente vai ter uma forma de provar, né, judicialmente que aquele disco não foi alterado depois do dia 18, para isso, né? Vamos lá. Bom, como eu falei, a perícia ela tem que ter validade jurídica. Para isso, a gente precisa seguir algumas normas, que são normas que são aceitas no mundo inteiro quando eu faço uma perícia. Para isso acontecer de forma correta e não ter nenhum tipo de questionamento posterior, a gente tem as etapas de uma perícia digital. Ou seja, basicamente são essas 4 etapas que eu estou mostrando aqui. Aqui não. Aqui, agora sim. 4 etapas. Quais são elas? A etapa de coleta, a etapa do exame, a análise e do laudo, que são a ideia de você fazer a divulgação dos resultados obtidos. Então, nessas 4 etapas, que eu vou falar agora um pouco mais de detalhes, eu tenho lá as atividades relativas a cada uma dessas etapas, de forma que, no final, eu não tenho como sofrer nenhum tipo de questionamento do resultado que eu obtive em relação a isso, né? Beleza. Como eu tinha comentado, eu tenho que garantir que as evidências não foram adulteradas. E a gente tem uma situação chamada de cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Quando houve a coleta, que é aquela primeira etapa lá, que foram lá e buscaram o notebook, buscaram o smartphone lá no local onde está o suspeito, a partir desse momento, todas as evidências recebem uma etiqueta que tem a data e hora e quem fez a coleta. E dali para frente, eu tenho uma relação dizendo todas as pessoas que tiveram acesso àquela evidência.
Então, chamamos de cadeia de custódia, né? Uma etiqueta de identificação, conter o hash, vou falar do hash daqui a pouco, mídia lacrada, informações de data, hora e responsável pela aquisição. Lista de quem teve acesso à evidência, nesse caso. Para eu garantir que, ao longo do processo inteiro, ninguém foi lá e adulterou a prova, porque é relativamente fácil eu entrar num HD e trocar um arquivo, trocar uma informação que é o suficiente para inocentar alguém, né? Ou para incriminar alguém, né? Então, essa é a situação. E aí a gente tem nossa primeira etapa, que é a etapa de coleta. A etapa de coleta, chamada de coleta de evidências, a gente vai ao local, vai fazer a identificação do material apreendido, ele vai ser colocado dentro de envelopes lacrados, em que eu tenho um lacre que, se for violado, né, se for tentado abrir o documento, o envelope, ele vai demonstrar que foi violado. Vou estabelecer a cadeia de custódia, que a gente falou antes, vou acondicionar, transportar e guardar as evidências lá na sala de perícia ou no cofre de evidências, para isso aqui. Ainda falando de coletas, isso é uma questão importante. Se eu faço a coleta de dispositivos móveis, então smartphones, tablets, aí, o ideal é que eu consiga abrir o dispositivo e remover a bateria. Por que isso, né? Porque se eu deixar a bateria no aparelho ou o aparelho ligado, existem hoje vários programas disponíveis na internet que eu instalo no meu smartphone e aí eu remotamente mando um SMS para o meu telefone, para o meu número de telefone, e esse SMS é capturado por esse aplicativo que está rodando no smartphone, e o aplicativo remove todas as informações do dispositivo. Então, ou seja, eu tinha um smartphone com várias evidências importantes para o caso, fotos, documentos, mensagens. Ele recebeu essa mensagem SMS, ele foi lá e apagou tudo, virou peso de papel do smartphone. Não serve para nada mais, porque aquelas evidências que estavam no smartphone foram apagadas. Então, ou seja, eu removo a bateria. Aí, há equipamentos que eu não consigo remover a bateria, como iPhone, então eu desligo, né? Desligo o aparelho e mantenho ele desligado, né? Nesse caso aqui. Aí alguém pergunta também, como é que eu vou fazer a perícia com o aparelho desligado? Vamos falar disso daqui a pouquinho, como é que eu faço perícia de smartphones nessa situação. Toda a coleta deve ser realizada por pessoal qualificado, sob pena de invalidar as evidências, para isso aqui. E eu tenho dois tipos de coleta, que é a coleta quando eu chego no lugar e o computador está desligado, mais fácil, vou pegar e levo o HD, né, abro o computador e levo o HD, né, o disco rígido, para a sala de perícias. Quando ele está ligado, que é o chamado de coleta quente, né, aí eu tenho um cuidado especial, porque naquele computador ligado pode ter evidências que, quando eu desligar, ele vai perder. Então, eu tenho que saber, por exemplo, que aplicativos estão sendo executados, quem é o usuário que está fazendo uso daquele computador, se está fazendo acesso a algum site na internet, se está fazendo algum download ou upload de arquivos para a internet, ou seja, eu tenho que ter um cuidado redobrado quando eu encontro o computador ligado, por exemplo. Então, é um outro cuidado, um outro tipo de procedimento que tem que ser feito também em relação a isso. Então, na etapa de coleta, basicamente, a gente vai até o local e faz a coleta das evidências e leva para a sala de perícia. E aí a gente vai para a segunda etapa da perícia, que é o exame. Então, agora eu recebi esse material dentro do laboratório de perícia, eu vou fazer a identificação do material recebido, então, todo o material tem que ser identificado, caracterizado, verificação se as embalagens que foram do transporte não foram violadas. Mais uma vez, garantindo a cadeia de custódia, né? Garantindo que aquela evidência não foi adulterada ao longo do processo. A gente vai fazer a duplicação pericial das mídias, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, e vou fazer a recuperação dos arquivos removidos, né? Ou seja, eu consigo recuperar, em grande parte, dependendo, obviamente, de como foi feita a gravação do HD, do disco rígido, muitos arquivos que foram apagados do HD, para isso, né? Bom, eu falei que a gente não usa o HD original que foi coletado para fazer a análise. O que a gente faz, então? A gente usa um processo chamado de duplicação pericial. Então, vou imaginar que aqui eu representei por um disco rígido, por um HD, que eu retirei de um computador. Mas poderia ser um cartão de memória, poderia ser um pendrive, né? Poderia ser qualquer tipo de dispositivo que armazena informação. Então, aqui eu tenho o disco rígido original. Eu vou usar equipamentos ou programas de computador que garantam que eu vou copiar as informações desse HD, desse disco rígido, num outro HD, que é a imagem desse. Esse vai continuar sendo armazenado. Eu não vou fazer perícia sobre a mídia original. Eu vou fazer a perícia sobre a imagem, sobre a cópia. Aí alguém pergunta assim, bom, como é que eu vou garantir que a cópia é igual à original? E aí, só lembrando que a cópia
ela não é feita dos arquivos que existiam aqui para cá. Na verdade, a cópia é feita, a gente chama de imagem, ou seja, eu vou copiar o HD inteiro, as áreas que estão ocupadas por arquivos e as áreas que supostamente não estão ocupadas por arquivos. São áreas vazias, né? Porque ali podem ter informações, são vazias porque existia um arquivo gravado naquele espaço do disco, mas alguém apagou. Então, a informação continuou lá, né, no disco, só que ela não está marcada como um arquivo, mas na hora que eu executar uma aplicação de recuperação de dados, eu vou encontrar aquelas informações. Então, a imagem é exatamente igual à original. Como é que eu garanto isso? Usando uma chamada função de hash. Eu calculo o hash, que é um número, né, resultante de todo esse disco rígido original, e calculo o hash da imagem e comparo os dois. Se forem iguais, os dois hashes, eu posso garantir matematicamente que as duas coisas são iguais. O hash é uma função matemática, é um aplicativo, na verdade, que você executa, e ele faz como se fosse uma soma de todas as informações que estão armazenadas no HD. E a mesma coisa do lado de lá e compara os dois resultados. Se eu trocar um único caractere que seja, né, em toda aquela quantidade de informações, o resultado vai ser diferente. Então, ou seja, toda vez que eu aplico aquele código de hash naquela imagem, naquele disco, vai dar o mesmo resultado. Se houver alguma alteração, vai dar um resultado diferente. Então, eu garanto, né, que aquilo que foi coletado lá como evidência na origem vai ser igual à imagem que eu estou analisando, exatamente igual. E aí eu consigo provar juridicamente, matematicamente, que a minha evidência é verdadeira e corresponde à evidência que foi coletada inicialmente para isso. Então, essa é a ideia. A gente faz isso para qualquer tipo de mídia. Pode ser HD, pode ser pendrive, HD interno, HD externo, pode ser cartão de memória, tudo isso a gente faz a duplicação pericial e a perícia sempre é feita na imagem para isso. Beleza. Continuando a falar da parte de exames, eu vou, no caso de locais de internet, né, como eu falei, é um excelente local, né, de evidências, mas, por outro lado, é um grande desafio para o perito. Por quê? Porque, em geral, o perito não tem acesso às informações do Facebook, não tem acesso às informações do Gmail, porque são máquinas que estão fora do Brasil, inclusive. Agora que o Gmail criou um data center no Brasil, mas até pouco tempo atrás não existia data center do Gmail no Brasil, era tudo fora do Brasil. Então, ou seja, o perito depende de informações que vêm e nem sempre vêm, ou nem sempre vêm na velocidade adequada, essas informações. Juridicamente é solicitado a esses provedores e eles têm que fornecer informação. E isso pode demorar assim, vários meses, nesse caso, né? E aí onde eu consigo obter informações? E-mail, o cabeçalho do e-mail tem muitas informações que a gente pode analisar e saber a origem, saber de onde partiu o e-mail verdadeiro, porque o que aparece lá no cabeçalho para a gente, o remetente é o e-mail tal, aquilo pode ser forjado facilmente. Então, ou seja, eu tenho que analisar internamente no e-mail para saber se o e-mail veio daquele local que está dizendo que veio. Redes sociais, várias informações, tráfego da rede, ou seja, o que está passando na rede Wi-Fi, o que está passando na rede cabeada, também informação, e na própria computação em nuvem, armazenou alguma informação lá no Google Drive, no Mega Upload, né, e vários outros locais que a gente tem na internet também. Então, tudo são fontes de informação que o perito pode utilizar, mas, infelizmente, nesse caso, na maioria das vezes, eu tenho que depender do que o provedor me fornece. Eu não consigo ir lá, fisicamente, no disco, lá onde está o provedor, e fazer a perícia. Então, essa é a questão. Então, na parte de exame, basicamente, eu fiz a duplicação pericial, e extrair informações todas que eu podia das mídias, né, do ambiente que foi coletado na primeira etapa. Então, a primeira etapa, coleta, a segunda etapa, exame. Bom, a partir daqui, eu vou para a terceira etapa, que é análise. Então, agora eu vou, baseado em todas aquelas informações que eu recuperei do ambiente, eu vou conseguir fazer, ou tentar fazer a correlação. Qual é a correlação? A correlação entre aquela fraude ou evidência que eu estou investigando e aquela informação que foi recuperada. Então, eu vou tentar, de novo, né, fazer aquela relação entre o agente e a fraude ou o crime, ou o agente e a vítima, né, usando as informações que eu tenho. E aí, a técnica utilizada para fazer análise daquelas evidências, daqueles arquivos recuperados, são várias, porque vai depender do tipo de informação, do tipo de arquivo, né, que eu vou fazer a análise, né, nesse caso aqui. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, fotos, né, análise de fotos. Uma fotografia, que é uma foto convencional, uma fotografia ela não é só o que a gente vê.
Na verdade, tem muitas e muitas informações dentro do arquivo da fotografia que são extremamente úteis numa perícia. Então, eu consigo, que são chamados de metadados, né? Ou seja, informações dentro da foto. Então, ou seja, aqui é o exemplo de uma foto, e aqui eu usei um aplicativo de recuperação dos metadados, e aqui tem, está bem pequenininho, mas eu posso relacionar para vocês aqui. O que tem aqui nos metadados, normalmente? Tem o nome da câmera que foi tirado, o número de série da câmera que foi tirado, o local, muitas vezes tem o local, se o GPS está ligado, né, é armazenado dentro da foto, a gente não vê, mas com o aplicativo eu consigo recuperar. A localização onde a foto foi retirada, foi feita, né, a foto lá. Então, ou seja, se eu tenho o local, se eu tenho a câmera, se eu tenho o número de série da câmera, eu já tenho uma excelente informação para saber se é a câmera que estava com o suspeito, é o celular do suspeito, se é nesse caso aqui, essa foto foi retirada por um celular. Aqui tem aqui o modelo, Samsung, está escrito aqui, e aqui tem o modelo do celular, ó, no GTI 9505, né? Então, ou seja, é um S5, um Samsung Galaxy S5. Ou seja, tenho várias informações dentro da foto, que aparentemente não estão ali, mas eu posso extrair isso usando um aplicativo para isso, né? Alguém pode falar, mas ele pode apagar essas informações? Pode. Existem aplicativos que eles removem, né, eles chamam de esterilizam a foto, ou seja, ele remove todas as informações da foto e fica sem validade para a perícia. Por isso que as fotos, e todas as evidências, como eu tinha comentado antes, são extremamente voláteis. Se eu não cuido corretamente daquela foto, alguém pode ir lá e remover aquelas informações. Então, a foto tem muitas informações, chamadas de metadados. Ainda na análise de fotos, por exemplo, análise de manipulação de fotos. Aqui é uma foto, né, que a gente encontra, foi publicada em muitas redes sociais aqui, mas essa foto é falsa. Essa foto ela foi manipulada. Na verdade, a foto, aqui tem a manipulação da foto. Está bem clarinho aqui, mas se a gente observar, ó, esse foguete aqui, ó, foi recortado e é igual a esse aqui, ó, exatamente igual, né? E a mesma coisa essa nuvem que está aqui embaixo, ó, ela foi colada de novo aqui, ó, ou seja, foi colada aqui novamente. Então, ou seja, a foto foi manipulada, né? A foto original é essa aqui, ó. Esse foguete tinha falhado, mas, na verdade, eles manipularam a foto para mostrar que todos eles tinham funcionado, né? Então, ou seja, manipulação é um outro tipo de análise que deve ser feita nas fotos em relação a isso. E hoje é muito fácil manipular uma foto, né? Muito fácil. Tem vários softwares bastante sofisticados hoje de manipulação de fotos em relação a isso, né? nessa questão, né? Para isso. Vou mostrar aqui um outro tipo de análise que a gente faz também, que é chamada de análise de estatística. Então, aqui uma foto também, né? E aí cabe um pequeno esclarecimento. O JPG, aquele formato de foto bem comum, é um formato em que a foto é feita, depois ela é comprimida, ou seja, passa por um processo de compressão, por isso que o JPEG é tão pequeno, e ela é salva no disco. Então, o processo de compressão ele trata a foto como um todo, né, nessa situação. Quando eu pego a foto, abro a foto, manipulo de alguma maneira a foto e faço a salva novamente da foto, ele sofre um processo de recompressão. Então, a imagem original, ela tem um processo de compressão que foi feito 2 vezes, certo? Foi a vez original e depois a segunda vez quando ele foi manipulado. E a parte que foi manipulada sofreu a compressão apenas uma vez, porque foi a parte que eu manipulei. E essa diferença estatística de manipulação, existem vários algoritmos que testam isso e me dão uma análise da foto. Então, aqui é uma foto, que supostamente é uma foto que foi publicada lá na rede social, mas usando essas ferramentas de análise de fotos, eu consigo observar que, olha só, aqui ó, não foi manipulado, mas aqui foi. Esse pedaço todo aqui, ó, ou seja, essa pessoa foi colada aqui em cima da foto. O fundo é uma coisa e essa pessoa aqui foi colada depois do fundo. Eu sei, alguém pegou a imagem do fundo, pegou a imagem do personagem, colou a imagem do personagem sobre o fundo e salvou de novo. Ou seja, a imagem do fundo continuou com o mesmo nível de compressão. E aqui, né, ou seja, a compressão de 2 vezes, né, a primeira vez e a segunda. E já o personagem, veja que ele está bem distinto aqui, e aqui até o logotipo aqui da televisão também está bem distinto aqui, ele comprimiu apenas uma vez. Então, eu consigo, com esse tipo de análise, esse tipo de software, identificar algumas manipulações em fotos também, que deve ser feito no caso da perícia, para isso. Muito bem.
Depois a gente tem o laudo, que é a última parte, ou seja, onde o perito vai relatar tudo o que aconteceu, desde a fase da coleta, a parte de exame, análise, né, e depois os resultados que ele obteve em relação a isso. Então, o laudo ele deve ser claro e conciso, apresentando as análises que o perito fez, né, para isso. E aqui é importante que ele coloque, né, o perito coloque todas as ferramentas que ele usou, porque isso vai dar também validade jurídica. Não faz sentido um perito usar um software pirata para fazer uma perícia, né? Não faz o menor sentido isso. Então, ele tem que colocar também quais foram os aplicativos que ele usou e as versões que ele usou para aquele aplicativo. Sem excesso de linguagem técnica, e esse é um grande desafio para o perito, porque quem vai ler esse documento não são técnicos de informática, são juízes e operadores de direito, e aí ele precisa esclarecer aquelas conclusões que ele obteve sem um excesso de linguagem técnica, para que a audiência que vai ter acesso a esse documento entenda o que ele está falando. E o perito não faz juízo de valor, né? Ou seja, o perito não indica que sim ou que não, culpado ou inocente. O perito simplesmente relata os fatos de acordo com o que ele viu, né? Parte final do trabalho, e o objetivo do laudo é mostrar o que aconteceu e responder aos quesitos do juiz, né? Dos advogados em si, para isso aqui. Então, é a última etapa, uma etapa impressa para isso. Bom, então a gente viu lá as 4 etapas da parte de perícia: coleta, exame, análise e o laudo, né? Ou seja, como é que é o processo final. E esse caminho deve ser feito para todas as perícias, de forma que ela não seja mais tarde questionada juridicamente. A gente tem alguns desafios, né, desse processo todo, né, do perito, alguns desafios da parte de perícia. Bom, o primeiro desafio, eu trouxe aqui uma notícia, o primeiro desafio é o uso de criptografia. Criptografia é aquele embaralhamento dos dados que tem tanto no smartphone, como eu posso usar no HD também, no cartão de memória. Ou seja, hoje é um grande desafio, porque existem técnicas criptográficas muito potentes, simples de implementar, vários aplicativos implementam esse tipo de técnica, e se eu não tenho a chave ou a senha, é muito difícil de eu conseguir reverter a criptografia. Esse aqui é um exemplo de um caso. O Daniel Dantas, né, no Banco Santos, ele sofreu uma intervenção por causa de algumas fraudes que tiveram no banco. A Polícia Federal foi lá, recolheu, né, todos os discos rígidos da diretoria, dos computadores da diretoria, que estavam criptografados. A Polícia Federal ficou alguns anos tentando quebrar essa criptografia, não conseguiu, enviou esses HDs, né, a imagem desses HDs para o FBI. Eles tentaram lá também fazer a descriptografia e até hoje não conseguiram, né? Ou seja, dá para ver que a situação é crítica nessa situação. Então, esse é um grande desafio para a perícia hoje, quando a gente tem dispositivos que são criptografados. Realmente é um grande desafio em relação a isso. Outros desafios, né? A gente já falou sobre isso aqui, a volatilidade das evidências. Se eu não tomo cuidado na hora da coleta, eu tenho um problema de durabilidade dessa evidência. Ou seja, se o computador não foi devidamente coletado, se a informação não foi devidamente coletada, eu perdi aquela informação. Eu perdi de forma que eu não consigo mais reverter aquela informação em relação a isso. Os ataques também, outra dificuldade, são distribuídos nacionalmente ou até internacionalmente. E quando o foco, né, a fonte do ataque é externa ao país, é mais difícil ainda, que eu tenho que contar com colaboração de polícias externas, né, ou seja, fora do país, o que é bem mais complicado nessa situação. Então, esse é um problema também. Né, nacionalmente já é difícil, porque aí eu tenho uma distribuição das origens dos ataques de vários lugares pelo país. Então, é bem complicado. Outra questão é a parte de dimensão dos discos rígidos. E aí é uma questão também interessante. Hoje, um disco rígido pequeno é em torno de 500 GB. Né? Tem vários notebooks hoje sendo vendidos com 1 TB de armazenamento. Quando você faz a recuperação dos arquivos, naquela fase de análise dos arquivos que são apagados, é fácil você encontrar um HD que, na hora que você passa a recuperação de arquivos, você encontra 1 milhão de arquivos. 1 milhão de arquivos, ou fragmentos de arquivos. E aí, como é que você faz? O perito ele tem que olhar os arquivos. Quando são arquivos de texto, é relativamente simples. Eu posso fazer uma busca lá textual e achar as palavras-chave dentro dos arquivos. E quando é foto? Quando você recupera e encontra lá 2.000 vídeos, 4.000 fotos, quando você recuperou os arquivos, como é que você faz? Tem que olhar.
Não tem jeito, tem que saber se aquele agente está nas fotos, ou se a vítima está nas fotos, ou se tem alguma relação da foto que liga a vítima ao agente ou o agente à fraude. Então, isso é um problema nessa situação. E aí, em relação à volatilidade das evidências, uma coisa importante é necessidade de ação imediata para a obtenção da prova. Se eu deixei passar muito tempo, imagina, se tem uma evidência num disco rígido, a evidência foi apagada, quanto mais tempo eu demorar até eu suspender o uso daquele disco rígido, maior é a chance de eu ter aquela evidência sobrescrita, regravada sobre. Ou então, um smartphone, eu tenho uma foto que está lá guardada no cartão, o agente apagou a foto, se ele continuar usando o cartão e gravando outras fotos sobre o cartão, aquela foto original provavelmente vai ser sobrescrita, e eu não tenho como recuperar aquela informação mais. Então, ou seja, esse é um problema também da velocidade quando eu tenho a questão da volatilidade das evidências. Para a gente concluir, a gente vai abrir para perguntas logo agora, depois que a gente terminar. Bom, primeiro, tecnologia e a internet, realmente, para a gente, é claro que trouxeram uma série de melhorias na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, tanto para os negócios quanto para as pessoas. Isso é verdade. O que acontece é que esse ambiente digital também criou um novo terreno para os criminosos. Eles se sentiram mais à vontade, ou até mais, entre aspas, seguros, em vez de fazer um crime na rua, ou no ônibus, ele agora se sente mais seguro de fazer o seu crime de casa. Ou seja, lá no seu local onde ele mora, onde ele trabalha, porque ele está, de certo modo, ele acha que ele está anônimo na rede. Então, essa é uma questão. Por isso, eu preciso de novas técnicas, isso tem evoluído bastante, ou seja, técnicas de investigação, técnicas de levantamento de evidências, porque, como a gente viu, essa é uma grande dificuldade que a gente tem nessa situação, nesse caso aqui. Então, essa é uma questão. A perspectiva é que seja cada vez mais necessário o trabalho do perito, porque hoje pode ser até que o crime especificamente não tenha sido cometido no mundo digital, mas a relação entre o agente e a vítima aconteceu em algum momento no mundo digital. E aquela relação entre os dois ali, que não é efetivamente o crime, já dá informações para a investigação do próprio ilícito. Então, ou seja, não só os crimes que são feitos no ambiente lá digital, mas os crimes também no ambiente, na vida real, no ambiente real, que tem algum reflexo, ou tiveram alguma passagem pelo mundo digital. Então, essa é uma questão importante. As técnicas de análise evoluem dia a dia, infelizmente, os crimes também. Ou seja, é aquela briga. Ou seja, ao mesmo tempo que as técnicas de investigação e perícia melhoram todo dia, também eu tenho a evolução das técnicas de crimes, de cometimento de crimes, de execução de crimes, ou seja, os bandidos também estão evoluindo nas suas técnicas, inclusive técnicas de esconder, como eu falei, esconder o seu rastro. A gente chama de técnicas antiforenses, ou seja, a criptografia é uma delas, tem várias outras técnicas em que os criminosos tentam esconder o seu rastro na internet. Então, é uma briga aí de gato e rato para isso. Antes de terminar, queria deixar aqui algumas informações, para quem quiser mais informações também. Esse aqui é o meu site pessoal, gilberto.sudré.com.br. Aqui eu publico, tem interação, tem forma de entrar em contato comigo, tem meus links, as minhas redes sociais, todos aqui também. E tem também todos os artigos que eu publico, eu publico no meu site pessoal, gilberto.sudré.com.br. E esse aqui é o site do laboratório de pesquisa que eu coordeno no IFES, chama de LabSeg, Computação Forense e Segurança da Informação. Então, labseg.ifes.edu.br, para isso. E, por último, a gente tem, quem tiver interesse, a gente tem um grupo de discussão chamado SecurityCast. Na verdade, a gente grava quinzenalmente um chat, uma discussão com profissionais, na verdade, são profissionais de segurança, o Alberto, que é de Curitiba, o Alcion, que é de Brasília, são profissionais da área de segurança e perícia, e tem o Dr. Gustavo Martinelli, que é um advogado especialista em direito digital, que participa com a gente, dando a visão do direito digital dentro da investigação também. Então, toda quinta-feira, a gente tem um grupo, telegram.me/seccast, e lá a gente discute sobre... É um grupo mais técnico de discussão de segurança e perícia, mas a gente também tem
da discussão, né, ou seja, o chat que é gravado de 11 da noite até meia-noite nas segundas-feiras. Então, a gente teve um na segunda-feira passada, o próximo agora daqui a 15 dias. A gente discute o tema, né, e a gente vai lá e passa uma hora conversando, mostrando. Muitas vezes a gente faz demonstrações ao vivo de formas de ataque, formas de invasão, formas de identificação de evidências na rede. Então, a gente faz discussão, e o Dr. Gustavo ajuda, a gente trabalha com a gente na parte de análise jurídica desse processo, em relação a isso. Quem quiser participar está à disposição. A discussão é feita pelo YouTube, no Hangout no YouTube, para isso. Muito bem. Aqui tem os meus contatos, Facebook, Gilberto Sudré Tecnologia, Twitter, LinkedIn, Gilberto Sudré, e-mail, gilberto@sudré.com.br. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer à OAB e à OAB TV pelo convite, o Homero Mafra, que fez o convite que eu viesse aqui, a gente bater um papo sobre segurança e perícia. Estou à disposição, vamos abrir para perguntas, quem tiver alguma dúvida, alguma questão sobre segurança, sobre perícia, né, estou à disposição. Aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelos conhecimentos, Gilberto, excelente aí a explanação. E eu queria perguntar sobre o prazo de retorno das informações por parte dos provedores, né, de conteúdo, o Facebook, o Google, né, ainda mais quando envolvem informações relativas à localização de dispositivos móveis, movimentação de arquivos em nuvem. Qual o prazo médio que ultimamente tem se conseguido esse tipo de informação por via judicial, para que a perícia consiga ser finalizada? Essa é uma pergunta que a gente vai chorar aqui agora, né? A gente vai chorar, porque, assim, alguns provedores de serviços, provedores de acesso, que são os provedores nacionais, são muito rápidos, normalmente, na resposta de uma petição judicial. Agora, os provedores internacionais, principalmente Facebook e WhatsApp, é terrível. Assim, quando respondem, demoram 4, 5 meses para responder. Quando respondem, né? O Microsoft, né, que é o Outlook, né, e o Microsoft Azure, e então, eles são mais rápidos, né, de responder. Agora, o Facebook e principalmente o WhatsApp, então, não dá a mínima, né? Ou seja, o WhatsApp ele alega que a informação que está sendo trafegada está criptografada, ele não tem acesso à informação, então ele não vai dar informação, né, para isso. A gente viu aí vários casos de bloqueio do WhatsApp no Brasil, por exatamente o WhatsApp não fornecer informação para a justiça, né, que foram solicitados. A última, inclusive, o último bloqueio foi motivado por uma resposta que o WhatsApp deu a uma petição judicial em inglês. Eles responderam à justiça brasileira em inglês, né? Não faz o menor sentido, né? No território brasileiro, ele foi acionado na língua portuguesa, deveria responder na língua portuguesa, e a resposta dele veio em inglês, ou seja, um negócio completamente surreal. Então, ou seja, essa é uma pergunta importante, assim, e realmente, em algumas situações é bem simples, outras demoram bastante para isso. Quando vem, né, para isso. Tem uma pergunta ali, lá. Bom dia. Bom dia. Hoje, quando uma informação é criptografada, ela é totalmente inacessível ou existe algum método ou dispositivo que torne essa informação acessível? Legal. Bom, a criptografia eu tenho um processo matemático, dou uma senha, e esse processo matemático vai embaralhar meus dados baseados na senha que eu informei. Hoje, todo e qualquer processo de criptografia ele é quebrável. Ou seja, não existe criptografia inquebrável, todas são quebráveis. A diferença, ou a pergunta é, em quanto tempo? Ou seja, tem criptografias que eu consigo quebrar em 15 minutos, tem criptografias que vai levar 100 anos para quebrar. Então, com o hardware que eu tenho hoje. Então, ou seja, eu tenho duas formas de atacar a criptografia, né, de tentar quebrar a criptografia. Uma que é chamada de canal lateral, que é a criptografia tem alguma falha, o processo criptográfico não é bom, tem alguma falha, e eu consigo, através de um processo lateral, fazer acesso e conseguir a senha, por exemplo, né? Isso é muito comum em smartphone. O smartphone criptografado tem algumas técnicas que eu consigo ter acesso à senha do aparelho sem que o usuário me informe a senha. Então, tem algumas técnicas que faz isso.
Então, essa é uma técnica, que é normalmente a que dá melhor resultado, né? Que é esse canal lateral. E tem a técnica clássica de força bruta, que é, eu acho que a senha daquele telefone, ele tem 6 dígitos, né, alfanuméricos, e eu vou testar todas as senhas. Vou testar de 0000001 até aí 002, 3, 4, aí eu vou testando isso, né, obviamente, eletronicamente, faço uma agente que vai fazer esse teste, que pode demorar 50 anos, pode demorar 10 anos para fazer isso. Então, são normalmente as 2 técnicas que eu tenho para isso. Ou o canal lateral, ou então a força bruta, que pode demorar bastante, né, para isso. Dúvidas, pessoal? Tem outra ali. Bom dia, Gilberto. Bom dia. O senhor poderia dar algum exemplo de uma perícia legalmente inaceitável, né? Já que o senhor mostrou lá aquele conceito australiano, o que seria, assim, o que poderia se chamar de uma perícia legalmente inaceitável? Por exemplo, você está fazendo uma investigação e você... Eu vou dar 2 exemplos, na verdade, até. Um, você estava fazendo a investigação e fez uma coleta do tráfego da rede, certo? De rede local lá. Só que você não tinha mandado judicial para fazer a quebra de sigilo telemático. Então, aquele dado que você conseguiu, pode ter até a prova ali, né, a evidência clara do ilícito, mas como o mandado judicial não autorizava você a fazer quebra de sigilo telemático, aquela captura que você fez de dados não valeu nem nada. Outro exemplo, que foi um exemplo nacional, ficou famoso nacionalmente, que no mandado judicial, de um processo da Justiça, que tinha como mandado de busca e apreensão, busca nos escritórios de um certo banco no 5º andar. Chegaram no lugar lá e o banco tinha um outro escritório no 12º andar também. A polícia fez a busca e apreensão no 5º e no 12º. As provas do 12º e do 5º foram anuladas pela Justiça. Então, ou seja, é um tipo de perícia que foi feita. O exemplo que eu mostrei também do HD aqui, se você não lidou corretamente com o HD, aquele HD que o perito ligou no dia seguinte à busca e apreensão, aquilo virou peso de papel também. Aquilo vai ser desentranhado dos autos e vai ser destruído. E acabou, né? Bom dia, Gilberto. Bom dia. Na validade jurídica, no caso da ata notarial, por exemplo, eu estou com uma lead de uma cliente, eu sou árbitro mediador numa Câmara de Arbitragem e Mediação em Vila Velha. Teve até se eu não me engano, acho que é o artigo 171, e ele está fazendo algumas ameaças pelo WhatsApp dela, por exemplo. Poderia pegar esse WhatsApp, essa foto do WhatsApp, levar até o cartório? A foto não. Boa pergunta. Deveria levar o celular. Sim, tem o celular e tem a foto impressa. Ok. Levar, fazer o protocolo normal e juntar nos autos. Isso. Na verdade, deveria levar o celular para o tabelião vai olhar o celular e o tabelião vai olhar o celular. A foto que está impressa, para ele, não vai ser... no caso, eu posso pedir para ele imprimir na hora lá. Ele vai fazer isso. Na verdade, o tabelião ele vai fazer um texto relatando o que ele viu, qual foi o telefone, qual foi a linha que mandou, quem foi a pessoa que mandou, vai dizer qual é o texto, porque, na verdade, a foto até... Pode ter a foto, mas assim, depois que o tabelião relatou e colocou lá no texto, né, a ameaça, no caso a ameaça, aquele documento não precisa nem da foto, aquele documento já valeu como prova. Né? Está dizendo quem é que mandou, quando mandou, de qual telefone e qual foi o teor do texto, da ameaça. Pronto, aquilo já é. O tabelião assinou, botou aqueles selos todos lá, aquilo virou um documento e pode ser anexado ao processo. Ok, muito obrigado. Nada. Está aqui. Bom dia. Bom dia. Quando a gente fala, né, de crimes digitais, além dessa área toda empresarial, que envolve buscas grandes, que a gente, né, tem visto bastante, inclusive, que tem envolvido diversas áreas, mas a gente também tem essas leads pequenas, do dia a dia. Sim. E isso acaba que, hoje, quando a gente escuta, não, olha, eu tenho um print... Eu tenho a foto e a gente vê que que isso é volátil, que, né, fica muito simples ou duvidoso. Só que no dia a dia é com isso que a gente costuma lidar, né? Com ameaças como de celular, mas aí a gente o cliente apaga, então a gente não tem como fazer uma ata, enfim. E isso juridicamente, como é que a gente leva essas provas, ainda que sem todo
sem ter como a gente provar de formas mais concisas, o que fazer nesse caso? Também leva, mesmo que o juiz vai analisar de alguma forma? Exatamente. Aí, na verdade, eu diria que vai mais da interpretação do juiz e do colega que está na outra parte. Ou seja, o colega pode alegar, né, solicitar ao juiz que aquela prova é uma prova frágil porque foi só um print screen, que poderia ter sido manipulado, editado. E, assim, e as técnicas de manipulação são várias nessa situação. Então, a impressão, simplesmente, é uma coisa... Assim, não estou falando que não vale, estou falando que é uma prova muito frágil e pode ser questionada e até pode ser completamente ignorada no caso de um processo. Verdade. Infelizmente, não tem muito... É que eu atuo em família, então a gente lida com bastante, né? Imagino. E aí eu estou com uma cliente que está querendo a guarda e, enfim, está um processo bem complicado e o próprio esposo utilizou o celular, apagou todos os backups, enfim, entrou no iCloud, fez a limpa e tudo. E aí a gente está correndo atrás disso. Tem que fazer a solicitação pericial, Isso. né? O iCloud, talvez, eu não me lembro agora no caso especificamente do iCloud, mas você pode fazer uma solicitação ao iCloud judicial de que talvez eles tenham um backup antigo. O que aconteceu, por exemplo, num cliente meu que alguém entrou e apagou todos os e-mails, praticamente o e-mail da empresa inteira, né? E estava hospedado num provedor brasileiro. E o provedor tem backup. Então, você pode solicitar judicialmente ao provedor que volte o backup, ou que tenha acesso ao backup nessa situação. Né? É isso. Bom dia, Bom dia. Gilberto. É uma dúvida que veio a mim nesse momento. Existem programas que recuperam HDs formatados, pelo que eu soube. Isso. Correto? E fazendo tirando a formatação, mesmo assim, pode ser feita uma perícia confiável nisso? Então, para responder, me permita, vamos explicar como é que funciona um HD, um disco rígido, lá o nosso disco rígido. Vou ser bem didático, prometo a vocês aqui. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma parede cheia de gavetas. O HD é como se fosse um monte de gavetas. Quando eu tenho um arquivo, eu quero gravar uma informação no HD, eu abro uma gaveta, coloco a informação dentro da gaveta, fecho, aí escrevo o nome do arquivo na etiqueta e colo na frente da gaveta, certo? É isso que eu faço. O HD, então, é um monte de gaveta, eu vou guardando informações, em cada gaveta eu vou colocando uma etiqueta na gaveta com o nome dos arquivos. Quando eu formato um HD, eu faço pegar todas as etiquetas que estão nas gavetas e retirar as etiquetas. Então, o HD formatado é isso. A informação continua na gaveta? Continua, né? Então, se eu usar um software, eu consigo recuperar a informação. Talvez eu não consiga recuperar o nome do arquivo, mas a informação que está na gaveta, eu consigo recuperar. Então, uma perícia de um HD formatado, eu consigo recuperar praticamente tudo, eu diria assim, desde que eu não gravei nada em cima do HD depois. Por quê? A gravação... Então, imagina, tinha uma gaveta que tinha uma informação dentro que tem etiqueta. Aí eu fui e apaguei o arquivo. Apagar o arquivo é retirar essa etiqueta só da gaveta. A informação continua dentro da gaveta. E aí, quando eu vou gravar um arquivo novo, o sistema, o Windows, vai olhar e falar assim, que gaveta está vazia? Ou seja, que gaveta está sem etiqueta? Essa aqui está sem etiqueta. Então, eu posso gravar o arquivo novo aqui. Aí eu vou pegar o arquivo novo e colocar nessa gaveta. E a informação que estava na gaveta, agora foi perdida. Então, por isso que quanto mais rápido eu parar de usar aquele HD, né, que foi removido, que tem alguma evidência importante ali dentro, melhor vai ser a chance de eu recuperar as evidências mais à frente. Se eu continuar usando esse HD durante um mês, e for fazer a perícia daqui a um mês, a chance de recuperar essas informações é muito pequena, infelizmente. Fui didático. Ótimo. Ótimo. Legal. Lá, tem um... As imagens, elas podem ser facilmente manipuladas. Uhum. Os metadados também são manipuláveis. E outra coisa, Boa pergunta. quando você manipula uma imagem, os metadados dela são alterados? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Os metadados podem ser manipulados? Podem. Eu tenho softwares que apagam os metadados todos, ou posso, inclusive, alterar os metadados. Porque, na verdade, tudo é bit, né? Tudo é byte, tudo é informação que está gravada digitalmente lá no arquivo. Eu tenho um software, vou lá e altero. Então, eu digo que aquela foto agora era do Samsung S5 e agora virou de um iPhone, por exemplo. Né?
posso mexer na metadata. Então, é possível, sim. Por isso que a cadeia de custódia é tão importante, ou seja, depois da coleta, ninguém mais que não seja autorizado pode ter acesso àquela evidência, porque ela pode ser adulterada, né? E outra pergunta é quando eu fiz a edição, pode ser alterado o metadado. Pode ser alterado ou pode não ser. E aí, de novo, é uma informação digital e eu consigo alterar ou não, dependendo do aplicativo ou da técnica que eu uso para isso. Perguntas? Bom, se não temos mais perguntas, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao AB pela minha oportunidade aqui. Estou à disposição de vocês, tem aqui meus contatos, quem quiser depois entrar em contato comigo, né, a gente pode bater um papo, tirar alguma dúvida específica ou de algum caso específico em relação a isso. Mas, obrigado mais uma vez, pessoal, e bom dia a todos.